Aqui eu trago uma distinção para vocês que ela é importante quando a gente vai pensar todo esse processo, quando a gente vai debater a respeito da, da regulamentação da ocupação ou da profissionalização da ocupação. Tá? A partir da sociologia das profissões, a gente pode fazer uma distinção, uma diferença entre ocupações e profissões. Tá? Uma ocupação, ela é uma atividade que alguém faça para uma outra pessoa, não faz para si mesmo, faz para outra pessoa, né? Oferece um serviço ou um produto, né? E com isso, essa pessoa ela está querendo obter renda e prestígio social. Numa linguagem, né, mais teórica, quem escreveu, né, esse conceito foi Max Weber, né? Ele vai usar as expressões abastecimento, uma possibilidade contínua de abastecimento e aquisição. Abastecimento, traduzindo, né, é renda, é grana, né, a possibilidade contínua de ter grana, né, e aquisição é estima social. Né? Então as pessoas quando executam um trabalho, ou oferecem um serviço, ou produzem algum produto, algum material, né, elas estão buscando isso. Né? Então, isso é para Max Weber e fica como conceito de ocupação dentro da sociologia das profissões. Então, aí a gente pode ter, assim, o que vocês imaginam? Uma pessoa que faz pão, né, ser padeiro ou padeira, é uma ocupação. Né? Ela produz produtos para outras pessoas, não é para si mesmo, né? E tem nessa ação o desejo de obter renda e estima social. Né? A pessoa que é professor ou professora, sim, você, né, dá aula para outras pessoas, né? E com isso você espera obter renda e estima social. A pessoa que é piloto de corrida, sim, é uma ocupação, né? A pessoa quando é piloto profissional ou pilota profissional, ela busca grana, renda, né? E estima social. E assim por diante, certo? Então, profissões. Bom, uma profissão é uma ocupação, mas é uma ocupação que adquiriu outras características que lhe deram um corpo mais protegido, digamos assim, certo? Uma profissão, então, ela tem um processo de formação e de preparação para aquele trabalho amplo, de longa duração, né, e formalizado. Ele está estabelecido em algum documento, como é que tem que ser esse processo de preparação e de formação. E isso é aceito pela sociedade e também pelos pares da área, por todas as pessoas que se dizem profissionais daquele campo, certo? Uma profissão é uma ocupação que tem autonomia teórica, ou seja, o saber, a autonomia no saber, e prática, do saber fazer do seu campo de atuação. E esse controle, novamente, é dos pares, é das pessoas que formam essa comunidade profissional. Né? O que isso significa? Por exemplo, se você pensar, quem é que determina o que faz uma assistente social, ou um assistente social? Bom, é o Conselho Nacional de Assistência Social. O Conselho Nacional de Assistência Social é uma instituição onde estão congregados todos os assistentes e as assistentes sociais do Brasil. Não tem ali dentro do Conselho Nacional de Assistência Social um médico dizendo, ou uma médica dizendo o que é que assistentes sociais devem fazer. Então, há uma autonomia na questão teórica e prática do seu fazer, que é controlada pelos pares. Uma profissão é uma ocupação que adquiriu reconhecimento social da importância para o bem comum, da qualidade e da eficácia do serviço prestado para a sociedade. Vamos pensar em advogados e advogadas, na advocacia. Né? Bom, quem contestaria, né, a importância da advocacia para a nossa organização social moderna?
né? A gente pode ter críticas à ação de um ou outro advogado ou advogada, mas dizer que nós poderíamos hoje viver sem a advocacia ou sem o sistema jurídico, né, acho que não teríamos pessoas que fariam esse tipo de afirmação. Por quê? Porque a advocacia, durante, né, o seu processo histórico, ela adquiriu o reconhecimento social da importância para o bem comum, para o bem social. Né? Não só para os advogados e advogadas ela é boa para todo mundo. Né? Há uma qualidade e eficácia no serviço prestado por esta comunidade profissional. Certo? A sociedade reconhece isso e, portanto, entrega para essa comunidade profissional estima social. Né? E, por último, muitas das profissões são ocupações que receberam o reconhecimento jurídico do Estado, do seu Estado, daí, né? E é diferente em cada país, mas vamos falar aqui do Estado brasileiro. O que significa isso? Significa que existe uma lei que diz quem é, quem não é, quem pode exercer aquela profissão e quem não pode exercer aquela profissão. O Estado defende a ação, a realização do trabalho desses profissionais. Por exemplo, hoje no Brasil, se você começar a trabalhar, se você começar a ofertar serviços como um psicólogo ou como uma psicóloga, sem ter a devida formação, sem ter o certificado universitário de que você fez o curso de psicologia e se formou e terminou o curso, você não pode exercer a psicologia. Se você fizer, você é preso. Né? É um crime. Né? Isso é também para a advocacia, né? E a advocacia ainda tem, além de ter o curso, você tem que fazer a prova da OAB. Quem controla isso nem é tanto o Estado, mas é a própria organização dos advogados e das advogadas no Brasil, que faz esse controle. A medicina nem se fala, né? Outras também, enfermagem, por exemplo, você não pode trabalhar como enfermeiro ou enfermeira, ou mesmo como auxiliar de enfermagem, sem ter o quê? Sem ter a formação e a preparação para o trabalho, que é reconhecida socialmente, né? E através dessa formação você adquire, então, a autonomia do seu saber teórico e prático, e a sociedade lhe entrega reconhecimento social pela importância do que você faz, né? Eficácia, qualidade, e o Estado lhe garante segurança jurídica de que só com a devida formação e o certificado de que você foi aprovado nessa formação, você pode se dizer profissional daquela área. Então, estão vendo que há uma série de há uma série de defesas, né, do campo profissional que, em geral, ocupações não têm. Né? E o que a gente vê socialmente também é que as ocupações que conseguiram chegar no status de profissão, as pessoas que executam, né, as profissões, elas têm uma qualidade de vida melhor. Né? São trabalhos em que minimamente a qualidade de vida das pessoas está garantido em razão principalmente da garantia jurídica, certo? E aí a gente poderia, eu vou deixar uma pergunta para vocês, que na verdade a gente já vai respondendo durante a aula, né? Atualmente no Brasil, educação social é uma ocupação ou uma profissão? Acho que a gente já pode tirar algumas conclusões por aí, certo? O que diz a classificação brasileira de ocupações sobre educação social? Onde estão educadores e educadoras sociais dentro da organização da CBO? A CBO é dividida em grandes grupos ocupacionais. Tá? E esses grupos eles são divididos em níveis de competência. Né? Níveis de competência também podem ser entendidos como níveis de complexidade, do quão difícil, do quão complexo é exercer aquela ocupação. Né? Então, a gente tem aí o grupo 0, aqui está até meio fora da ordem, né? Eu tirei lá do site da CBO mesmo, mas está meio fora da ordem.
o grande grupo 0 é Forças Armadas, policiais, bombeiros, eles não têm um nível de competência definido, porque, na verdade, dentro da estrutura, eles têm diferentes funções, né? O grupo 1 também não tem nível de competência definido, mas são os representantes políticos e as representantes políticas, certo? A partir do grupo 2, aí sim começam os níveis de competência. Quanto mais alto o nível de competência, mais complexa é a realização daquela atividade. Ela exige mais conhecimento, mais habilidade e mais postura, mais algumas atitudes, né, do que outras. Nós, educadores e educadoras sociais, estamos no grande grupo 5. Está aqui, entre o 4 e o 8. Nós estamos no 5. Né? Nível de competência 2. É o primeiro nível logo depois das ocupações que não exigem qualificação alguma para o seu exercício. Vamos pensar nisso, tá? Vamos matutando sobre isso. Né? Será que o trabalho como educador e educadora social exige tão pouca competência? Aqui estão divididos os grupos, os grandes grupos, né? Lembra que lá estava de 4 a 8, tudo no mesmo lugar. Aqui estão abertos. Nós estamos no 5. Bom, dentro da organização da CBO, o grupo 5 são os trabalhadores e trabalhadoras dos serviços, vendedores e vendedoras do comércio e lojas e mercados. É aqui que nós estamos. Nós não somos serviço administrativo, não somos técnicos de nível médio. Para ser técnico de nível médio, você precisaria ter um curso técnico de educação social. E não se tem isso no Brasil. Né? Profissionais das ciências e das artes são ocupações que exigem um ensino superior, algum curso de ensino superior. Né? Aqui a gente já falou, enfim. Os 6 são trabalhadores e trabalhadoras da agropecuária, das florestas, caça e pesca, não é o nosso caso. Os 7, trabalhadores da produção de bens e serviços industriais, não é o nosso caso. Produção de bens e serviços industriais, de novo aqui no 8, também não é o nosso caso. Aqui tem uma divisão que não aparece, mas é também que exija curso técnico ou não. Né? E trabalhadores da manutenção e da reparação, também não é o nosso caso. Nós estamos aqui, então, trabalhadores dos serviços. É aqui que a gente vai se encaixar. Ou melhor, vai ser encaixado pela CBO, né? Bom, no grupo 5 existem várias famílias ocupacionais. A família ocupacional onde estão educadores e educadoras sociais é a família 5153, que são trabalhadores e trabalhadoras de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco e adolescentes em conflito com a lei. Opa, agora está me parecendo, né, mais ok essa descrição, né? Bom, cada um desses números, 5153, ele é uma categorização. Né? E aqui eu só esmiucei essa categorização para a gente entender aonde dentro da CBO a gente está. Né? Então, 5 é a família, o grande grupo, né? Nós já falamos. 51, trabalhadores e trabalhadoras dos serviços, ok? 515, trabalhadores e trabalhadoras de serviços de saúde. Aqui já há algo questionável, porque né, eu entendo que educadores e educadoras sociais são trabalhadores e trabalhadoras da educação. Podem trabalhar em equipes de saúde, mas não são trabalhadores e trabalhadoras da saúde, no meu entender, certo? E 5153, então, a gente tem os trabalhadores e trabalhadoras de atenção, proteção. Aqui embaixo aparecem as ocupações. Cada um desses números é uma ocupação e seus sinônimos. Então, 515305, educador e educadora social. Sinônimo para a classificação brasileira de ocupação. Arte educador, educador de rua, educador social de rua, instrutor educacional, orientador socioeducativo. 515310, agente de ação social. Sinônimos de agente de ação social. Agente de proteção social de rua, agente social, e aí por aí vai. E aqui tem mais outros, né? Então, cada um desses aqui, 05, 10, 15, 20, 25, é uma ocupação. E as ocupações que aparecem embaixo são sinônimos, certo? Então, nós estamos aqui, educador e educadora social, para a CBO 515305. Aqui tem uma descrição sumária
do que a CBO entende que seja o fazer de educadores e educadoras sociais. Visam garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco pessoal, social e a adolescentes em conflito com a lei. Procuram assegurar seus direitos, atenção aqui, porque isso é importante, abordando-as, sensibilizando-as e identificando suas necessidades e demandas. Essa descrição, até aqui, essas duas frases, tão boas. Controlam o acesso de pessoas e veículos em unidade penal. Já não sei. E conduzem presos ou internados para o desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, escolares, laborativas, recreativas e ressocializadoras. Essa descrição aqui, que eu acabei de ler para vocês, ela é a descrição da família ocupacional. Né? Ela está tentando descrever o trabalho de todas essas ocupações aqui, ó, que estão aqui em cima. E não somente a de educador e educadora social. Lembrando, né, aqui tem o link, se vocês quiserem, depois do material, ó, clica aqui e vai direto para o site da CBO, do Ministério do Trabalho, extinto Ministério do Trabalho, para vocês poderem olhar melhor isso aqui. E essa tabela também das grandes grupos de competência e das ações, eu já deixei para vocês lá na aula 1. Né? É um dos materiais complementares da aula 1. Tá? Por que é importante a gente saber disso aqui? Porque é importante saber o que o Estado brasileiro espera que um educador e uma educadora social faça. Né? E quais são os saberes, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que o Estado brasileiro espera de um educador e de uma educadora social. Até porque, se porventura vocês forem trabalhar em algum lugar e a coordenação do espaço, a chefia do espaço, peça que vocês realizem uma atividade que vocês achem que não está dentro das atividades que vocês deveriam desempenhar como educadores e educadoras sociais, vocês têm o respaldo jurídico para dizer, olha, isso não é uma atividade para um educador e uma educadora social, eu não vou fazer. E vocês têm respaldo para isso, jurídico. Tá? Por enquanto, só esse. Enquanto não for regulamentada a ocupação, esse é o respaldo que nós temos, a CBO. Certo? E as normativas do SUS que vocês vão ver mais adiante.